pessoal, estamos aqui em mais uma entrevista no programa Entre Nós, e hoje a gente convidou o Mário Andrade. Ele é terapeuta emocional, ele é especializado em terapia de reprocessamento generativo, chamado TRG, tá? Eu também nunca tinha ouvido falar, para mim é uma novidade, e hoje aqui a gente vai descobrir exatamente que tipo de terapia é essa, né? E é uma terapia que faz uma leitura corporal e comportamental, tá? E ele teve essa formação no Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Ele é afiliado ao CITRG, Conselho Internacional de Terapia e Reprocessamento Generativo, e graduado em Marketing pela Unip. Também ele tem uma experiência como tenente da Reserva do Exército Brasileiro, o que trouxe para ele também a disciplina e principalmente sobre as emoções, que muitas vezes eles escondem atrás da força. Bem-vindo, Mário. Olá, Adriana. Tudo bem com você? Obrigado pela oportunidade da participação. É um prazer ser recebido aqui por você. Imagina, eu que agradeço você por vir aqui no meu canal para compartilhar com a gente seus conhecimentos e explicar para a gente o que é esse TRG, que foi uma novidade, eu não conhecia, e eu fico maravilhada quando eu descubro coisas que eu nunca tinha ouvido falar, principalmente para auxiliar a gente no autoconhecimento, né? Então, vamos lá. Mário, como é que você enredou para esse caminho de terapia? Eu passei por duas questões, né? 2 episódios de depressão, né? Eu, desde muito cedo, sempre gostei de assuntos relacionados à questão de subconsciente, inconsciente, espiritualidade, né? Sempre busquei nessa questão de autoajuda. E nesses 2 episódios específicos de depressão, eu acredito, né, a essa questão de leitura desse tipo de conteúdo que me auxiliou, né? Porém, ao longo da vida, o foco dos problemas foi se direcionando para a questão de relacionamentos, né? Eu, enquanto estava um dependente emocional, a gente acaba, depois eu vou falar a respeito da questão das regras do inconsciente, né? E aí a gente acaba atraindo determinadas situações para a nossa vida, né? Até que eu cheguei num limiar de dor insuportável. Eu falei, não, eu não quero mais isso na minha vida, né? Não quero isso se repetindo mais na minha vida, eu quero uma coisa diferente. E com relação às terapias convencionais, né, eu realmente não acreditava muito, já tinha ouvido falar a respeito de psicanálise. Mas você fazia, você praticava, você buscou essa ajuda na época? Então, eu não busquei devido à questão de saber, né, ter o conhecimento de que são terapias podem ajudar, sem dúvida, né? Mas são terapias que realmente são demoradas. E quem tem dor tem pressa. Tem muita pressa, né? Então, aquilo, né? A gente vai pesquisando sobre assuntos. Eu pesquisei muito a respeito de relacionamentos depois do último término, né, que eu tive, no meu segundo casamento. E o algoritmo vai te apresentando, né, nas redes sociais aquilo que você está buscando, vai te entregando aquilo que você quer. E me veio um anúncio do então criador da TRG, do professor Jair Soares. E aquilo ressoou muito comigo, sabe? Tá, então agora você conta pra gente o que é a TRG, qual é a dinâmica, né? Qual é o fundamento? E aí a gente vai perguntar. Tudo bem. Qual é o principal foco? O que significa TRG? O que é essa programação? Terapia de reprocessamento generativo. Reprocessamento generativo, né? Diferente de terapias de fala, onde a gente usa o neocórtex, né, que é um dos 3 cérebros que nós temos, nós acessamos o inconsciente, nós acessamos o cérebro reptiliano, né, trazendo aí todos os registros, porque assim, o inconsciente, ele registra absolutamente tudo o que acontece conosco, e ele é atemporal. Então, para ele não tem passado, não tem futuro, só tem presente. E ele está sempre buscando a nossa felicidade. Só que, até semelhante àquela entrevista
da constelação familiar, né? Enquanto determinados assuntos, traumas ou marcas emocionais não são vistos, né, eles vão se repetindo na sua vida. Até você parar, olhar, e no caso da TRG, você reprocessar e criar novos caminhos neurais. Isso também tem a ver, você me corrija se eu estiver errada, tem a ver também com a gente acabar repetindo padrões, porque a gente reconhece algo familiar, mas não trabalha essa familiaridade do que você, no inconsciente, já está acostumado, né? Sim. Né? Então, assim, só quando você realmente... o que eu gostei do que eu vi um pouquinho, eu vi pouquinho, porque eu quero saber de você aqui. Parece que a TRG, ela acaba... Como é que você acessa? Vamos lá. Como é que você acessa esse inconsciente? Através de filmes mentais, né? Uma das grandes vantagens, inclusive, também, a gente não chama nem de paciente, porque é uma terapia breve, né? A gente chama sempre de cliente. Se ele não quiser falar a respeito do que ele quer tratar, não há necessidade. Tá? Eu tenho casos de clientes que eu tratei, que de uma determinada fase da vida, eles se sentiam muito constrangidos, né, muito vergonhosos, e realmente não queriam relatar. E a gente conseguiu resolver, com muito sucesso. Como é que existe alguma... Como é o método que vocês usam para acessar isso que a pessoa não quer nem dizer? Porque é claro que um trauma pode trazer também uma grande vergonha, e a pessoa prefere enterrar aquilo dentro, achando que aquilo vai ficar lá quietinho, ninguém vai descobrir, e que não vai afetar a sua vida, né? Exatamente. Qual é a técnica que vocês usam para acessar isso? Tá, vamos lá. O processo da TRG é composto de 5 fases. Tá? Então, nós temos 4 fases onde nós fazemos uma limpeza de todo o psiquismo. Tá? E a última fase é o que a gente chama de bônus, a potencialização, que é, na verdade, trabalhar o melhor futuro possível que a pessoa deseja para ela. Né? Depois de limpar, vamos viver uma vida que a gente quer? Né? Então, a gente chega nisso. A gente trabalha 2 fases em conjunto, as iniciais, a fase cronológica e a fase temática. Então, nós vamos trabalhando por faixas etárias, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, até a idade atual da pessoa. E nesse processo, onde a pessoa, por exemplo, eu vou pedir para você, Adriane, você vai fechar os olhos, vai fazer a respiração profunda, né, para você relaxar, e você vai fazer um filme e vai solicitar o seu inconsciente para que traga, de 0 a 5 anos, todos os eventos traumáticos dessa faixa de idade. Muitas pessoas, a maioria, não se lembra de 0 a 5, normalmente se lembra de 5 a 10, né? Daí para frente. A gente vai de 5 em 5 anos. E, quando a pessoa faz o filme, às vezes vem muitos eventos. Aí a gente parte para trabalhar o que a gente chama de microfases. Trabalhar em eventos específicos, que muitas vezes são aqueles que são os mais dolorosos, e que resolvendo aquilo a gente vai conseguir resolver muita coisa para frente. Vai reverberar muita coisa para frente, tá? E o que acontece também é que na fase cronológica, a partir do momento que a pessoa vai se recordando de eventos, o corpo vai somatizando. Ela sente uma dor de cabeça, ela sente o antebraço direito tremer, ela sente um desconforto na área abdominal. Então, tudo tem uma relação. Por exemplo, lateralidade, que a gente chama. Tudo que é lado direito é relacionado a uma figura masculina. E todas as vezes faz sentido. Tudo que é lado esquerdo é lado feminino. A área abdominal, por exemplo, está relacionada a questões familiares. Cabeça está relacionada a algum tipo de conflito entre o intelectual e o emocional. Né? O braço com a capacidade de carregar algo, as pernas com a capacidade de se mover. Então, toda a questão física também tem uma correlação. A emoção, ela somatiza no corpo.
Tá, eu vi uma coisinha que você postou ali pra gente, sobre fibromialgia. Sim. Para quem não sabe, a fibromialgia são dores no corpo que não tem não localizam, né, nenhum problema que consiga em exame ser detectado, mas que são dores que persistem e que, se me corrige, completa se eu estiver errada. Sim. Que as dores persistem e que, no fim, as pessoas acabam tendo que conviver com a dor, porque não tem nada a ser feito, porque nada foi detectado, né, de errado. Você quer falar sobre isso agora? Porque você falou que tem... Podemos falar depois nós voltamos. Nós falamos, então, das duas primeiras fases. Então, primeiro limpamos cronológico e somático. Ok. Terceira fase temática. Aí nós vamos específico. A claustrofobia, medo de falar em público, medo de altura, medo de água, medo de dirigir, N possibilidades. Fobias e temas específicos. Eu não me relaciono bem com meu pai. Tá? No cronológico, e assim, antes de nós iniciarmos o processo, eu passo uma ficha de anamnese para o cliente. É obrigatório preencher? Não, mas é muito importante porque ele vai me dar informações, ele vai me abastecer um pouco do que acontece com ele. Né? E na fase final da ficha, tem sentimentos, né? Onde a gente vai detectar se ele está com muita, média ou baixa intensidade. E aí, esses sentimentos que estiverem com muita intensidade são os temas que a gente vai trabalhar. Primeiro, né? Que vamos trabalhar primeiro, né? Exatamente. E ao longo do processo, né, vão surgindo, porque assim, o inconsciente ele trabalha por empilhamento. Ele coloca por cima sempre o que está mais doloroso. Resolveu aquilo, sobe alguma coisa, né, um pouco mais tranquila, até que você comece só a se lembrar de coisas boas ou coisas corriqueiras. Tá? Como as pessoas se lembram, isso já causa uma cura ou não? Você tem nos outros processos, existe um método de cura? Ou só, Vamos lá, vamos dar um pouquinho mais de detalhe. Tá. Tanto nas 4 fases, a gente trabalha com o que a gente chama de escala de intensidade de desconforto emocional, que a gente mede de 0 a 10, e escala de desconforto, escala de intensidade de desconforto físico, devido à questão de somatização, né? Também de 0 a 10. Então, quando você terminou de fazer o filme, eu vou perguntar para você, Adriane, qual foi o grau de desconforto emocional desse filme que você fez, de 0 a 10? Você me pontuou 8. Então, foi alguma coisa muito dolorida. Qual foi o sentimento ou sentimentos que deram esse grau de pontuação? Eu senti muita tristeza. Normalmente, a tristeza está relacionada à pessoa estar numa posição de vítima, onde ela se sente incapaz ou ela se sente impotente, né? Ela está numa posição de vítima. Por quê? Ela está infantilizada. A gente vai desenvolvendo cronologicamente e devido às pancadas que a gente vai levando, traumas, a gente vai congelando o emocional, então não acompanha. A partir do momento que você começa a aplicar a TRG, o descongelamento emocional vai acontecendo e a idade emocional ela vai chegando a equivaler à idade cronológica. Que bacana. E isso tudo uma terapia normal, às vezes demora anos para atingir, né? Cada sessão de TRG, em média, ela equivale a 3 anos de uma terapia convencional. Por isso que é muito rápido. Eu tenho casos aqui de clientes meus que tiveram alta, isso com 40 e poucos anos, tiveram alta em 3 meses, fazendo 2 sessões por semana. E tinham coisas muito pesadas. Abusos, enfim. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para a minha página, Mari, pelo seguinte, ninguém passa impune na vida, né? Uhum. E a maioria das pessoas que a gente convive, a gente escuta a pessoa patinando e repetindo, fazendo escolhas parecidas e repetindo o erro, e a pessoa fica naquele looping de
e não sabe, não sabe que caminho tomar para sair disso, né? Até que pessoas como você, né, que chegam a um ponto de não aguentar mais aquilo. Infelizmente, as pessoas só buscam ajuda, né, quando não aguentam mais. Mas não precisa ser assim, né? Por isso que eu estou querendo trazer o conteúdo aqui, para que as pessoas não esperem chegar no ponto de não aguentar mais, porque isso é um tempo, a vida é muito curta, um tempo de vida e um desgaste que só vai somatizando as dores no nosso corpo, né? Assim como falaram o pessoal lá da microfisioterapia que eu falei aqui, né? E às vezes são coisas do seu passado que você apagou, né? Finge que não existe mais e vai tocando a vida, e aquilo vai atrapalhando a sua vida, né? Interminantemente, até que a pessoa procure a cura, né? Veja, a fibromialgia, quando você falou, eu achei espetacular, porque é um negócio que os médicos não acham a cura, né? As pessoas que chegaram nesse ponto de ter dores no corpo e não ter um tratamento para aquilo, e ter que conviver com isso, é uma coisa muito desagradável, né? Não isso, eu quis fazer esse parte, porque a gente tem que trazer esse tipo de conteúdo de utilidade pública, né? E a religião eu nunca tinha ouvido falar. Bom, você já falou 5? Não, eu só queria acrescentar essa parte que você fez, que é assim, existe ainda um certo preconceito, apesar disso já estar mudando bastante, né? Mas da pessoa não procurar ajuda primeiro. O meu caso. É o tal da vergonha. Olha, eu não acredito em terapia convencional. E aí eu não sei o que eu posso buscar mais para poder resolver. Tem o segundo caso, a pessoa até procura. Pode até procurar, mas ela tem vergonha de demonstrar fraqueza. Né? Principalmente o público masculino, então, 80%, 75%, 80% do meu público é feminino. Os homens dificilmente procuram, a não ser quando está no último. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, realmente, aos poucos, as pessoas vão tomando essa consciência. Está mudando, mas ainda tem isso. Não, terapia é coisa para louco. Eu não sou louco. Não, isso aí já faz tempo que não pode ser, né? Não pode ser. Mas ainda existe esse estigma, né? Essa coisa de que terapia é coisa para gente que não tem o que fazer, desocupado, que precisa, enfim, né? N coisas pejorativas, né? Para mim, louco é quem já não consegue viver mais em sociedade. Sim. Né? Sim. Não consegue interagir mais com o outro, né? Quer dizer, isso é um extremo. A pessoa já perdeu o controle total sobre si, enfim. Então, eu não acho que quem tem dificuldades procurar ajuda, eu acho que, gente, o que eu falo, é o que eu já falei, a vida é muito curta para a gente ficar guardando em vez de curar. Sem dúvida. E quem domina os próprios demônios, domina qualquer coisa. Tem domínio de si, né? Vamos lá, voltando à questão lá do processo em si, né? Então, você fez um filme, deu 8. Ok, quais os sentimentos que vieram? Você vai me relatar. Então, com base nos sentimentos que vieram, será proposto, e até é uma coisa muito intuitiva, né? O professor Jair, o criador da TRG, ele fala muito a respeito de seguir na linha junguiana. E a linha junguiana, ela segue muito a intuição. Né? O próprio Jung era um paranormal. Né? Mas a gente, obviamente, trabalha dentro de princípios científicos, né? Mas deixa a intuição agir. E aí, você pontuou lá 8 de tristeza, e você sentiu o seu olho direito tremular, alguma coisa assim. Isso quando acontece. Vamos supor que foi lá algum evento relacionado a um familiar, né? Uma figura masculina, algo que você não gostou de ver, mas que você se sentiu uma vítima.
Então, vocês têm uma leitura corporal também, né? Sim. É muito importante. Assim, eu trato já tratei de 2 adolescentes que não queriam abrir câmera. Não tem problema. A gente consegue trabalhar. Mas o ideal é que se nós estivermos, né, tendo uma visualização, e a gente sabe até a pessoa se contraiu, ou está tremendo, ou, enfim, deu algum sinal corporal que a gente vai ler, né? Como eu tenho essa formação também, a gente faz a leitura e utiliza como ferramenta para dar uma devolutiva. Tá? Então... Você filma as sessões, é isso? Não. Como é que é essa filmagem? Você filma? Não, na verdade, é como nós estamos aqui... É online. Uma videochamada, isso, é 100% online, é uma videochamada, né? Mas não é feita nenhuma gravação, não. Tá? Então tá, você pontuou, ok? E aí esse desconforto no olho foi 6, não foi muito lá essas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para você repetir esse filme, buscando piorar o evento. Por quê? Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Agora, pode acontecer da pessoa ter sido algo tão forte que ela não consegue fazer. Aí a gente tem uma técnica, porque muitas vezes ela pode estar fazendo em primeira pessoa, né? Então a gente vai utilizar uma técnica que a gente chama de 3P, que é a terceira posição perceptiva. Eu vou pedir para você se colocar no alto de uma montanha e afastado numa outra montanha, você vai ver uma tela onde esse evento vai acontecer. Então você não vai participar diretamente da cena. Com isso a gente consegue. Pode falar. Vai assistir de fora. Isso, exatamente. Por quê? É um tipo de hipnose? Não. Na verdade, é um mecanismo onde a pessoa se retira da cena em si. Então, acaba sendo menos doloroso e ela consegue fazer. Ok. Aí ela fez o segundo filme. Vamos supor que aumentou, foi para 10. Normalmente é porque apareceu alguma coisa nova que não tinha visto não tinha vindo no primeiro filme. Tá? Aí o desconforto, às vezes físico, pode abaixar também. Ok. Vou pedir a pessoa para fazer um terceiro filme. E normalmente, a partir do terceiro filme, vai abaixando o desconforto. Né? Se a pessoa fez em 3P e eu percebi que ela diminuiu o desconforto emocional e físico, eu peço, escuta, você consegue fazer agora em primeira pessoa o próximo filme? Consigo, ótimo. É importante a pessoa estar presente em primeira pessoa na cena para que ela possa reprocessar e gerar algo novo. Por isso o nome generativo. Né? Ela não vai ressignificar aquilo, ela vai reestruturar, vai jogar no chão aquilo e vai construir algo totalmente novo. Ela vai levar um entendimento, não é uma terapia de autoconhecimento, mas ela acaba se transformando nisso também. Já aconteceu, né? Eu vou perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Já aconteceu de uma pessoa acessar esse passado doloroso e quando se deu a oportunidade de rever a situação, percebeu que, sei lá, às vezes a gente criança interpretou errado e cria um trauma que faz às vezes a pessoa se sentir rejeitada, né, e arrasta aquilo para a vida toda. E por quê? Porque eu digo isso, por exemplo, a minha filha, eu engravidei dela com 3 meses de casada. E depois o meu filho foi super programado, inclusive para tentar fazer um filho homem, que só tinha mulher na minha família. E aí as pessoas perguntavam, aí eu falava, não, a Rafa foi sem querer, né? O Pedro, a gente... Aí ela ficava com aquilo, ela escutou isso pequenininha, e ela gravou na cabeça dela que eu não queria ter tido ela. Eu só resolvi essa situação que eu não falei por mal, e não era aquilo que eu queria dizer, não é porque eu não a queria, é que ela não foi programada, aconteceu, eu estava casada, graças a Deus, foi tudo como deveria ser, e ela foi muito bem recebida.
Mas ela precisou um dia cobrar de mim, porque você não me quis. Isso grande já. Porque você não me quis. Eu falei, como assim eu não te quis? Né? Não, você sempre falou para todo mundo que foi sem querer, que você me teve sem querer. Eu falei, filha, sem intenção, sem a programação de ter, mas veio na hora certa. Ou seja, né? Então, assim, acontece muito isso da pessoa rever a situação. Graças a Deus eu resolvi verbalmente com ela e ela viu de uma outra maneira, conseguiu enxergar. Sim. Existe isso muito das pessoas sofrerem muito tempo por algo que elas entenderam errado? A criança, ela é egocentrada. Tudo ela acha que é com ela. Aí o exemplo da sua filha, né? Excelente pergunta, excelente exemplo que você me deu aí. Então, o que acontece? Aconteceu um evento, ela faz uma determinada interpretação, ela associa com algo, generaliza, e aí, por sintonia, ela começa a atrair mais daquela situação para a vida dela, até que ela consiga enxergar, ou que alguém mostre para ela como você fez. Você fez aí uma espécie de reprocessamento com ela. Ah, que legal. Que bom que ela falou para mim, porque eu não podia imaginar. Não podia imaginar. Agora, ela adulta, entendendo o vocabulário, né? E foi isso e foi algumas outras coisas, né? Interessantes. Então, por isso que eu te perguntei. Deixa eu só te pontuar. Aconteceu comigo, intrauterino. Olha. Não é muito comum, não é muito comum. Tá? Não, mas assim, tudo bem. Você vai me contar. Mas, assim, as pessoas têm que ter noção, né? Principalmente os homens, né? Que querem ser sempre heróis e não mostrar fraqueza, né? Imagina que nós carregamos traumas de sentimentos do que as nossas mães estavam sentindo. Nós carregamos esse sentimento, nós estamos dentro da barriga das nossas mães, os homens estão dentro. Então, assim, é uma coisa tão visceral, né? Uma coisa tão primária, primordial, né? Do momento da concepção, né? Dizem até que mesmo na hora da concepção, na hora que o estado emocional do pai, na hora da concepção com a mãe, também interfere. Então, eu acho que tem que buscar ajuda sim, né? Conta agora essa história do... Sim, porque assim, a gente está lidando com campos mórficos, né? Mas então aconteceu comigo assim, eu tive sempre uma sensação de que eu era rejeitado na escola, no grupo de amigos, etc. e tal. Até o momento que eu fiz um determinado filme e eu, depois, né, de ter achado que estava sendo rejeitado, eu vi a minha mãe acariciando o ventre dela quando estava grávida de mim. Porque eu achei também que ela e meu pai não me queriam. Eles estavam numa situação financeira complicada, mas eles me queriam. Eles estavam com medo. Exatamente. Eeles estavam preocupados. Né? Quem é que não, né, Mário? Quem é que está começando a vida, começando uma família? São raras as pessoas que têm o privilégio de não ter esse tipo de preocupação. Sim. Né? E aí é o seguinte, por exemplo, a sua filha, isso interfere até na nossa conformação física. Tá? A gente tem o que a gente chama de... Isso a gente estuda na leitura corporal. Os traços de caráter, que são 5. Tá? O primeiro deles, e está relacionado com o que você falou, é o chamado esquizoide. Isso é na formação do sistema nervoso do feto. Tá? Então, quando o feto ele se sente rejeitado, e esse traço ele aparece da gestação até o primeiro mês de vida, tá? Depois que nasceu até o primeiro mês de vida, porque o recém-nascido ele não consegue enxergar muito bem. Então, ele sente que existe uma rejeição, mas ele não sabe de quem. E aí, isso interfere até na formação física, porque normalmente são pessoas... Isso assim, o traço puro, porque você pode ter misturas. Será que não seria medo em vez de rejeição? Porque seus pais sentiram medo, né? Não, é uma dor emocional. É uma dor emocional porque o feto ele se sente rejeitado e não se sente com medo.
ele se sente rejeitado. Nossa, né? E aí, o que ele faz? Ele vai para... A fuga dele é o quê? É o mundo mental. Então, são pessoas que têm a testa mais larga, os olhos um pouco mais saltados, são pessoas muito magras. Por quê? Toda a energia se concentra na cabeça. Esse é o traço de caráter esquizoide, o puro, né? E aí tem combinações. Tem pessoas que às vezes têm vários, tem até 3, 4 traços. É aquele que se sentia, teve essa experiência de essa dor de rejeição. Isso, exatamente. Né? O outro traço, o próximo traço, que é o oral, ele tem a dor do abandono. Ele sente a dor do abandono. Né? Ele quer muita conexão, ele quer estar... Né? É o pessoal que é um pouquinho mais chonchudinho, né? Tem o oral do excesso e o oral da falta. Né? Tem o próximo traço, é o psico. São pessoas que têm partes do corpo mais triangulares. São pessoas que aprenderam, são crianças que aprenderam que elas tinham que se comportar de uma maneira para que elas recebessem algo ou evitassem determinados comportamentos para que elas recebessem algo. Né? O quarto tipo é o masoca, é aquele que não seria no sentido de sofrimento. Está relacionado, é porque assim, os nomes... Masoca é um apelidinho para o masoquista, não? Então, eu nunca tinha ouvido falar masoca. Mas não tem a ver com aquela pessoa que gosta de ser humilhada. Na verdade, é porque a dor dela é a humilhação. Então, são pessoas que têm formado o corpo mais quadrado. Ela tem que familiar com a rejeição, com a humilhação. Isso dá um prazer para ela de se sentir? Não. Quando ele é humilhado, ele entra na dor emocional. Porque é quando ele está começando a sair da fralda. Então, às vezes, não tem muito controle, né? Às vezes ele defeca ali fora da fralda e ele se sente humilhado. Tá? E o último traço é o quê? É a rigidez, é o rígido. Normalmente são as pessoas que têm muita simetria, são as pessoas bonitas, normalmente. Né? Tem muita simetria, as mulheres têm o corpo violão, os homens são mais esbeltos, são pessoas elegantes, né? E a dor deles é o quê? É ser trocado. E eu não falei da dor do psico, que é ser usado, é ser manipulado. Então, cada traço de caráter, né? Qual é a característica do psico que foi usado? O psico, ele é o mais camaleão de todos, tá? Mas, normalmente, ele tem o ombro muito largo, a cintura fina, as pernas são triangulares, coxas grossas e canelas finas. O sorriso, às vezes, é um sorriso meio de lado. Ele tem um olhar que atravessa. Tá? Tem essa questão também ainda, né? Então, talvez a sua filha, por essa questão que você relatou, possivelmente o traço de caráter esquizoide ela tem. Pode ter outros, mas o traço de caráter esquizoide, certeza que ela tem. Testa grande, olho saltado, o que era? Não, ela não tem testa, ela é minha cara. A minha filha sou eu, é a menininha. Então, você tem um pouco de esquizoidia, um pouco. O seu traço é de rigidez. Tá? Mas você tem a esquizoidia e tem um pouco da oralidade da falta também. Porque o esquizoide puro, ele tem os lábios bem fininhos. Né? O oral da falta, ele tem um pouco mais, os lábios são um pouco mais preenchidos, né? E o oral do excesso é o rostinho redondo, é o pessoal mais cheinho, né? Você fica me dedurando aqui, peraí. Eu vou te mandar aqui pergunta para a gente sair do foco. Aí a gente marca uma consulta, aí você me conta. Claro. Bom, já entendi que vocês tratam doenças psicossomáticas, certo? Também? Existe cura nisso? Também. Eu estou perguntando, eu quero saber, eu tenho conhecido muita gente com doença autoimune, né? Isso também é por traumas? Será que existe uma maneira será que o tratamento seu alivia esses sintomas para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor? Conta um pouquinho para a gente de que casos que você acompanhou de cura
né, referente a que doenças, e principalmente das doenças autoimunes. Tá. Antes de responder, eu posso só finalizar lá o processo? Pode. Isso. Não, tudo bem, tranquilo. É só porque, para a gente fazer Você falou 5 processo completo. Eu parei no terceiro. Né? Eu falei, saída pela direita. Vamos lá. Então, depois do temático, né, onde a gente tratou os temas, nós vamos lá para o futuro. É a única terapia que a gente tem conhecimento que trata de medos futuros. Coisas que nunca aconteceram com você, mas que você teme que possam vir a acontecer. A gente trabalha da mesma forma. Você faz, eu tenho medo de que eu fique inválido na minha velhice. Então, você vai se imaginar assim. Aí pode se falar, mas com base na lei da atração, eu não posso estar colapsando essa função de ondas. Ok. Se a gente não tratasse com o protocolo, até poderia. Mas o que a gente faz é exatamente, e aconteceu comigo, de fazer conexão com outros eventos, o porquê que eu tinha aquele medo de que isso acontecesse. E aí eu levava o entendimento e esse medo cessou. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Se o medo que a gente tem é pelo desconhecido ou é pelo conhecido que a gente projeta, né, para a nossa vida. Então, realmente vem de alguma experiência negativa. Sim, algo que está gravado no inconsciente. E que emerge, né? Vem à tona a partir do momento que você começa a acessar essas memórias, esses registros lá do passado. Tá? E aí, depois que limpou tudo, né, as 4 fases, aí nós vamos para o bônus, que é a potencialização. Então, eu quero fazer uma viagem, eu quero encontrar o parceiro dos meus sonhos, eu quero ter o emprego dos meus sonhos, enfim, o céu é o limite, né? Mas isso assim, dentro de um futuro mais próximo possível. E aí eu vou pedir, Adriana, então faça esse filme referente à questão do seu emprego dos sonhos, como seria. Você vai fazer o filme de 0 a 10, só que aí nós vamos trabalhar ao contrário, de 0 a 10, o quanto isso foi real para você? Foi 5. Então, peraí. Você ainda não está acreditando muito. O que está faltando para você chegar no... Tem que bater no 10 ou no 9. Né? O que está faltando para chegar aí? Vamos lá fazer esse filme novamente. Então, você vai até que você fale para mim, olha, Mário, realmente, agora eu me sinto... Porque, eu não sei se você já ouviu... Você já deve ter ouvido falar, pelo seu perfil, dos assuntos que você busca, né? Joe Dispenza, do documentário Segredo. Eu acompanho alguns vídeos dele, né? E ele fala exatamente sobre isso. Sobre você sentir aquilo que você quer. Porque se você... eu quero R$1 milhão, significa que está faltando dinheiro para você. Então, o seu inconsciente vai te trazer mais falta. Então, você começa a trabalhar com o sentimento de ter R$1 milhão. Você já tem. Você é abundância, você é paz, você é amor. Você é o sentimento que você quer, de positivo. Daí entra a física quântica, né? Sim. Eu comecei com essa... aliás, eu acho que eu sou muito curiosa, né? Muito. Então, aí eu vejo alguma coisa interessante, eu vejo no YouTube, algum vídeo, aí pega e dá uma visão que eu acho fascinante. Daí eu falo, mas será que é verdade isso? Aí eles vão dando nome de referência, de livro, de não sei o que, não sei o que. Aí eu anoto, daí eu vou atrás de vídeos daquela pessoa. Então eu falo, é real, aí eu vejo que tem lá biografia, eu pesquiso no Google e tal. Então eu vejo porque foram coisas tão incríveis, né, que de repente, como o TRG aqui que você está me contando, eu achei sensacional, como eu acho sensacional a microfisioterapia, a circulação familiar, né, e aí você trouxe mais esse. Onde começou o TRG? Quem criou?
descobriu esse método para trazer a cura, né? Porque eu não sou contra a terapia, eu acho que alguma terapeuta é uma pessoa que te ajuda, sim, mas para mim, no meu caso, né? A terapia, para mim, é quando eu estou com muita coisa para desabafar e eu não quero desabafar com um companheiro, sobrecarregar o companheiro e sobrecarregar as amigas, porque às vezes o assunto é tão desagradável e tão né, pesado, que não quer sobrecarregar suas amigas. Então, aí você tem a pessoa ali que está ali para te ouvir, né? Sim. Mas eu acho que então eu acho essa função maravilhosa. Mas quando a gente tem urgência, dependendo do assunto, que aquilo está limitando demais a sua vida, né? A gente precisa de outras ferramentas. Sim. Né? Então tá aqui minha pergunta para você. A TRG, quem desenvolveu? Qual foi o processo disso? De onde veio? De que país veio? Como é que é? Vamos lá. Eu vou fazer uma conexão aqui que é importante, de algo que eu sempre busquei na minha vida, né? Que acabei indo para a mecânica quântica, conhecendo o professor Hélio Couto. Não sei se você já ouviu falar. A primeira vez que eu ouvi falar de física quântica foi com aquela que eu adorava ela, que era a Ana Sharp. Tá. E ela abordava todos os assuntos que eu gostava, né? E ela falou, foi a primeira vez que eu tive contato com a física quântica. E aí eu comecei a fazer os links com essas outras terapias que acabam, né? Eu vi O Segredo, que foi sucesso, o livro, eu li também um livro que eu achei muito bacana, que eu aconselho, chama, não sei o que, Celestina, Profecia Celestina. Também, né, que eu achei na época que todo mundo lia e tal. Aí eu me apaixonei com a Ana Sharp, que eu sim. E fui vendo vídeos e vídeos, né? Então, aqui, eu conheci em 2006, quando eu vim para São Paulo, né, eu conheci o professor Hélio Couto. Ele estava iniciando a divulgação desse trabalho, né, que ele chamou de ressonância harmônica. Então, eu faço um paralelo aqui no Brasil, em Santo André. Tá? Eu conheci em Santo André. Olha que legal. E ele está vivo até hoje, ele está fazendo, eu acompanhei muito o trabalho dele, me ajudou demais. Né? Eu faço um paralelo com a TRG, que é o seguinte, dentro até do que você falou. A ressonância harmônica já era um remédio pronto. Eu falava para ele, eu tenho essa dor, eu quero isso para a minha vida. Ele fazia a gravação de um CD com ondas, etc. Ok, funciona. Só que o remédio já vem pronto. Com a TRG, o que acontece? A TRG é a metodologia. O terapeuta é o condutor. Quem está preparando o remédio é o cliente. Então, é importante, inclusive, até que o cliente se entregue, né? Que ele, mesmo que ele não queira falar de determinado trauma, por se sentir constrangido, ele não precisa, mas é importante que ele se entregue realmente ao processo para que o remédio possa, que ele está criando, possa fazer efeito, porque ele é que está gerando os novos caminhos neurais. Então, ele é que está fazendo o processo. Né? Não é o terapeuta, nem é a TRG. Nós somos ferramentas. É o cliente que está se curando. Ele está buscando a cura e tem que ter confiança naquilo que você está buscando, sim, né? Por isso que, assim, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para você abordar, porque eu nunca tinha ouvido falar e me encantou, né? Me encantou. Qual que é o impacto do que você fez dessa TRG na sua vida cotidiana? O que mudou para você? Se você puder falar, né? Tá bom, vamos fazer assim. O que você... Vamos generalizar, para eu também... Eu não quis ser aqui exposta, você também... Não, mas não tem problema. Qual o impacto que o TRG traz na vida cotidiana dos seus pacientes? Diga qual que mais chamou a sua atenção. Né? A gente não está falando nomes, mas a gente pode contribuir com experiências, né? Sim, sim. As pessoas, obviamente, elas vão ficar menos ansiosas, mais motivadas,
elas se sentem mais tranquilas, tá? São tantos benefícios, viu, Adriane? Eu, inclusive, dos casos assim mais emblemáticos, né, de uma senhora de 60 e poucos anos que ainda está em processo, né? Fizemos aí quase 15 sessões. Na primeira sessão, ela apresentou ideações suicidas. Até a 10ª sessão, todas as vezes que a gente iniciava e eu perguntava para ela como você está, ela falava, estou péssima. Na 11ª sessão, ela chegou para mim e falou, estou indo. E na 12ª sessão, ela falou, hoje eu estou bem. Ela ainda está tomando, está fazendo desmame de remédios controlados, mas já é também, né, uma constatação, uma consequência positiva, né? A diminuição de medicação por causa de sintomas relacionados a essa questão de depressão, né? E aí a pessoa se sente também mais focada, mais equilibrada. Se acontecem imprevistos, por exemplo, a pessoa consegue lidar com aquilo com mais naturalidade, né? Ela passa a se observar mais também. Finalizou o processo, teve alta, acabou? Não, vão começar a surgir novos desafios. E a pessoa pode voltar a utilizar a TRG como ferramenta, né? Até para as pessoas que não têm traumas muito profundos, que têm apenas marcas emocionais, mas que querem evoluir, a TRG também pode ser aplicada. Você acha, porque assim, na minha caminhada, né, eu também observei que muitas pessoas têm ganhos em alguns sofrimentos, em alguns padrões que ela adota para conseguir, às vezes, o amor das pessoas, a atenção, né? Então, aquele problema dela traz um benefício, mesmo ela sabendo que aquilo é um problema, né? Por exemplo, eu tive uma das vivências que eu fiz, que era um tipo bom, não importa a vivência, porque senão eu vou ficar aqui esticando. O fato é o seguinte, né? Abriu ali, era um tipo de constelação que a gente fez, que foi um jogo de tabuleiro que desenvolveram e tinha um grupo de pessoas que não se conheciam ali. No jogo de tabuleiro, nas cartas que você puxa e tal. E aí cada um vai também abrindo as questões, então, não sei o quê. No fim, tinha uma senhora lá que estava com um problema sério de saúde, ela precisava perder peso. Né? E porque normalmente a pessoa que tem a idade avançada com sobrepeso, agravam os problemas de saúde, pode até encurtar a vida daquela pessoa. Né? Então a pessoa tem que emagrecer. Sim. Então, conforme foi desenvolvendo aquela dinâmica, a gente percebeu que ela morava já sozinha, que os filhos já tinham casado, era visível que ela era uma mãe super amorosa e que ela se mantinha, ela sabotava a própria dieta para que os filhos ficassem preocupados o tempo todo com ela, para ela ter a atenção dos filhos. Se ela tinha comido, se ela não tinha comido, o que ela comeu, se ela conseguiu perder peso, entendeu? Então, no seu trabalho, a pessoa quando te busca, né, normalmente tem que estar disposta a querer, né? Eu não sei se depois daquela dinâmica, ela percebendo aquilo, se ela quis se curar, porque ficou explícito que ela estava se sabotando para ter ganho, né? E tem muita coisa assim, tem gente que sabota na profissão, tem gente que se sabota, né, para sempre as pessoas estarem auxiliando, se sentindo cuidados, né? Eu acho que talvez isso também tenha um pouco a ver com essa coisa da criança que você falou, né? Como chama? Criança perdida, né? A criança... Tem um termo na psicologia. Sim. Qual que é o termo? É criança interior? Não, tem um termo, agora eu não lembro. E
Você já detectou alguns casos assim, a TRG, ou você acha que realmente a TRG, quando a pessoa já cansou de tudo aquilo e precisa de cura? A TRG eu percebo o seguinte, as pessoas que ainda não estão no estágio de dor aguda, eu já tive alguns que interromperam. A própria pessoa se sabota, né? E tem essa questão, por exemplo, dessa senhora que você comentou, possivelmente uma dependente emocional. Ela tem alguma coisa, até talvez pelo traço de caráter dela, possivelmente oral. O oral, a dor dele é o abandono. E aí, o traço de caráter oral, ele é o mais propenso a compulsões alimentares, jogos, bebida, etc. Porque todo excesso esconde uma falta. Então, ela está sentindo falta de amor, ela compensa com comida. E aí levou a um ganho secundário também, que é ter os filhos lá sempre próximos, né? Agora, se for investigar, vai achar. É lá na infância que está tudo. Normalmente, a maioria está tudo lá. Para você ter uma ideia, eu vou falar de mim, não tem o menor problema com isso, tá? Fique à vontade, eu não tenho direito de te colocar, te expor. Agora, de você fala o que quiser. Eu fui descobrir na fase temática, né? Eu tinha problemas com procrastinação, com questão de oratória, apesar de trabalhar muito tempo na área comercial e tal, mas uma coisa é você lidar com o cliente, outra coisa é você lidar com mais pessoas, etc. Né? Inibição, etc. Né? Então, foi um evento com 7, 8 anos de idade, numa loja de brinquedos. Meus pais não tinham combinado até quanto eu poderia, né, escolher um brinquedo, e eu quis, obviamente, aquilo que eu queria, independente do preço. Uma criança de 7, 8 anos não vai entender isso, né? E aí meus pais ficaram numa saia justa, etc. e tal. E dali eu entendi. Bom, procrastinação, não adianta eu tentar porque eu não vou ter. Olha, porque você não ganhou o brinquedo ali atrás. Então e ainda apanhei. E ainda apanhei. Então, quer dizer, se eu falar, eu apanho. Você percebe como está tudo lá atrás? Uhum. É lógico que tem eventos, tem traumas que acontecem, vão aumentando de intensidade ao longo da vida. Mas normalmente está lá de 0 a 5, de 5 a 10. A maioria está lá atrás. E aí o que acontece? É o não se permitir, né? É o não se permitir, né? Voltando àquela questão que a gente falou, né? Do descongelamento emocional. Que a idade emocional, a partir do momento que começa a ser descongelada, a pessoa ela vai ficando mais madura, amadurece emocionalmente. E tudo vai desaparecendo, a dependência emocional, a procrastinação, e, né, crenças limitantes. Você trabalha com dependentes químicos? Pode ser trabalhado também. A única restrição para a TRG é no caso do cliente que não consegue corresponder ao que nós pedimos. Então, um esquizofrênico, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de entender o que nós estamos pedindo. Ela não consegue fazer um filme, por exemplo. Ela não consegue me entender. É impossível, né? Existem alguns casos onde a pessoa realmente ela não quer a cura. Um transtorno de personalidade narcisista dificilmente se cura, porque ele vai ter que admitir uma imperfeição. Então, não tem como, né? Também tem muito vídeo. Eu não conhecia essa história do narcisista também, foi nas redes, né? Aí eu comecei a pesquisar, aí me abriu aí um leque na cabeça. Sim. Da minha natureza isso, né? De querer entender a maneira de pensar. Bom. Posso te falar do criador da TRG? Você tinha me perguntado? Vamos lá. A memória aqui é... Então, é o seguinte, o professor Jair Soares, ele é formado em psicologia, formado em TI, etc. E ele foi fazer psicologia porque ele queria resolver coisas da vida dele. Depressão, por exemplo, né? E ele chegou na faculdade, ele sempre foi muito questionador, ele chegou na faculdade de psicologia e falaram com ele, olha, o seu paciente, você vai ensiná-lo a conviver com a dor.
Ele falou, peraí, eu não quero conviver com minha dor, não, eu quero acabar com a minha dor. Né? E aí ele estudou hipnose, estudou várias outras técnicas, e na verdade, assim, apesar de você ter perguntado sobre hipnose, né, mas a TRG não usa de hipnose, mas ela não é uma técnica, digamos assim, totalmente inovadora, ela é uma combinação de várias técnicas. Tá? Ele chegou a isso depois de várias tentativas e erros, né, até formatar essa metodologia que ele falou, opa, isso aqui funciona. E aí ele pensou, poxa, eu faço, em média, no ano, 250 atendimentos. Eu salvo 250 vidas, digamos assim. Né? Posso salvar 250 vidas. Se eu formar mais pessoas, se eu formar 1.000 pessoas, eu vou conseguir salvar 250 mil pessoas por ano. E foi fazendo essa progressão. Né? Aquela história da pessoa compartilhar o conhecimento, né? Exato. Levar consigo, que valor tem esse conhecimento se quer levar uma descoberta de um tratamento que salva, não tem sentido, né? Exatamente. Então, eu acho que para o sentimento de uma pessoa, de um profissional que busca salvar vidas, às vezes a gente começa querendo salvar a nossa própria, né? Sim. Aí você descobriu que conseguiu um caminho, aí você vê que consegue salvar o do outro, né? Já tem uma empatia enorme, né? Livrar o outro, querer descobrir uma maneira de livrar o outro das suas dores que você sentiu na sua própria, né? Sim, sim. Então, é um movimento todo muito generoso já. Né? Exato. Quer falar um pouquinho da psicossomática? Vamos, a gente vai falar da psicossomática. A gente tem só mais... Já são 4h20. A gente pode estender mais uns 10 minutinhos, 20? Vamos tentar no máximo. Tranquilo. Mas eu quero saber da psicossomática, sim. Sim. Você tinha perguntado a respeito da questão de doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, né? Uhum. A própria, não que a fibromialgia seja uma doença autoimune, mas muitas vezes não tem uma origem física detectada. Não tem uma cura, né? Uma cura prescrita em termos de medicina, né? Na área científica do Conselho Internacional de TRG, existe lá um estudo que foi realizado com algumas pessoas no tratamento de fibromialgia com 100% de sucesso. Tá? 100% de sucesso. Então, assim, é puramente emocional. A gente não pode falar, a gente não pode dar garantia de tudo, né? Seria um charlatanismo. Mas a gente tem realmente estudos e resultados, né, que comprovam a eficácia da metodologia. Até mesmo questões de vitiligo, por exemplo, vai regredindo as manchas, perda de peso, até para a perda de peso. A pessoa está carregando tanta coisa com ela que ela não consegue soltar uma compulsão alimentar, uma coisa desse tipo, né? Muito bacana. Então, sim. E até ontem foi feito o lançamento da nova formação, né, que eu já vou participar também, que é a questão da psicossomática. O professor Jair ele fala que o terapeuta TRG ele agora tem 3 superpoderes. O primeiro, que é a formação da própria TRG, que é o poder de transformar, né? O segundo poder, que é o da leitura corporal, que é o poder de fazer a leitura, é o poder da percepção, né? E agora o da psicossomática, né? Que é a questão de você poder decifrar determinadas questões relacionadas a físico e emocional. Então, a gente vai aprofundar, na verdade, né? Eu, assim... O físico parece que é o que você te ajuda mais a fazer essa leitura, né? A manifestação física. Tem uma autora norte-americana, Louise L. Hay. Ela tem um livrinho azul, Cure Seu Corpo. Ela curou um câncer que ela tinha ocasionado por abusos de cunho sexual, né? E ela começou a estudar os padrões de pensamento que levavam a certas doenças físicas. E qual seria um novo padrão de pensamento
para se resolver, porque tudo no corpo ele tem uma ligação com uma emoção. Como a gente comentou no início, uma raiva contida, ela vai te levar a um bruxismo. Você não está liberando aquilo, o bruxismo vai atacar. Você resolveu, pronto. O emocional, como você mesmo falou, é a partir do... Isso aí também eu achei muito interessante, que me marcou há pouco tempo. Né? São coisas que a gente não pesca, né? Não tem a percepção, e aí você fala, poxa, né? É por aí. O emocional vem do coração, né? As emoções, né? Tal, os sentimentos da cabeça, tal. Mas o princípio é o coração, porque ele é o primeiro órgão a ser formado do feto. A partir dele, você vai fazer todas as suas terminações nervosas, inclusive do cérebro, da espinha, né, de todo o corpo. É a partir dele, né? Então, é a partir dele também, né? Disseram que, você vai me corrigir, mas eu ouvi dizer que descobriram no coração células como é que chama? Neurônios. Sim, eu ouvi falar também. Que é um segundo cérebro no coração. Né? Se fala também do intestino, né? Oi? Se fala também do intestino, né? Ser um segundo cérebro. Então já é o terceiro. Então, o intestino ele vem depois do coração. O coração, para mim, agora para mim, ele é o Duchamp, né? Porque ele é tudo a partir dele. É o centro emocional, né? É o nosso centro emocional. Exatamente isso. Bom, Mário, eu queria saber o seguinte: o que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, que chegaram aqui até o fim da nossa live, que, aliás, eu quero pedir, sigam o nosso canal, aperte o sininho de notificação para não perder mais conteúdos como esse, tá? Qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão buscando cura e qual é o momento que você acha que é para buscar esse tipo de tratamento, a TRG? É isso. Qual é o conselho que você dá para que as pessoas falam, poxa, talvez seja aí o caminho, eu estou nesse ponto? O que acontece? Quando a pessoa está com muita dor, né, ela muitas vezes não vai buscar porque ela tem aquela mesma percepção de que uma terapia de fala ela é demorada. Ela está com pressa, porque assim, uma coisa é eu conversar com você, eu começar a te fazer perguntas, você está com um espinho no dedo. Você vai me responder de um jeito. Você não vai me responder plena na sua consciência. Se eu for lá tirar aquele espinho do seu dedo, você vai começar a responder de outra maneira. Então, primeiro é preciso eliminar essa dor, rápido. Porque não dá para você ficar com esse espinho lá a vida inteira. Então, a pessoa ela tem que ter a consciência, né, ter esse autocuidado. Porque a tendência é, com base na regra do inconsciente, é que esse looping vai continuar e vai ficar cada vez pior. Então, se no início, a coisa aqui está começando a travar, deixa eu procurar ajuda. Né? E na TRG isso é possível ser resolvido, e melhor, de modo rápido e sem recaída. O que acontece é de aparecer algo novo, mas recaída, se o processo foi bem conduzido, não acontece. É uma maravilha. Eu acho que toda busca de autocura abre as portas da nossa vida, né? Para a gente levar uma vida mais leve, uma vida mais plena, né? Mais produtiva, mais amorosa, né? Eu acho que só acrescenta, né? Dizem que quando a gente domina a si mesmo, domina o mundo. Então, pessoal, quem está se sentindo assim, derrapando, sem estar conseguindo entender porque você acaba causando uma situação em volta de você,
e que você não sabe como sair dali ou por que você entrou ali, né? Porque às vezes o segredo está onde você entrou ali, né? Procure ajuda. Mário, como é que as pessoas conseguem se encontrar? Né? Você tem algum tipo de página aqui, palestras? Como é que as pessoas vão te encontrar? Pode ser através do meu site, marioandrade.com.br ou bio.link/Mário Andrade, tem todas as minhas redes sociais lá. Tá, e as pessoas te acham através dessas redes sociais, as pessoas que quiserem buscar as suas terapias, a sua ajuda? Sim, existe até, nesse biolink, tem lá o botãozinho de WhatsApp, e no site também, para falar já a conexão direta comigo, através do WhatsApp. Ah, que bacana. Bom, Mário, eu te agradeço a sua participação aqui no meu canal novo. Obrigada por você trazer para a gente todo o seu conhecimento, compartilhar com a gente, abrir mais essas fronteiras aí para as pessoas que precisam de ajuda e não sabem, às vezes, aonde buscar, né? E quero te oferecer sempre que você quiser, tiver alguma novidade, você me procura para a gente fazer novas lives e trazer mais informação para o pessoal. Perfeito, Adriane, com certeza. Eu te agradeço também pelo espaço, pela oportunidade e parabenizo, né, pelo projeto, pela sua iniciativa de levar esse conhecimento para pessoas que muitas vezes estão aí se sentindo perdidas, não sabem, né, o que fazer, e você trazendo aqui profissionais que podem contribuir, podem agregar, podem trazer cura, né? É importante isso, né? Com certeza. A pior coisa do mundo é quando a gente está sofrendo, está doendo muito, porque sofrimento dói, né? Sim. E não tem um caminho. Você não saber o caminho para se livrar dessa dor, para curar. Né? Quando se machuca, vai para o hospital, vai para o pronto-socorro. Mas as dores que afligem a nossa alma, é difícil a gente saber o caminho. Então, espero aqui que o pessoal curta aí essa nossa entrevista. O Mário trouxe aí uma abordagem super bacana, que eu adorei, tá? E fica um beijo aqui para vocês e até a próxima. Obrigada, Mário. Muito obrigado, Diane. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.